E já vou avisando a igreja para não estar ansiosos em querer ir para casa. Tivemos uma semana inteira fazendo nossas coisas, nossos projetos, nossos programas. No Antigo Testamento nós encontramos Deus falando para o povo para que reservassem pelo menos um dia para ir à casa de Deus, para louvar Ele. Aleluia. Para se dedicarem ao Senhor. Era somente um dia, no mínimo. Da hoje, segunda-feira você estará ocupado com as tuas coisas, estarás pensando nisso. Durma até pensando nisso. Mas do momento, atente e se concentre no Senhor. Não fique controlando a hora. Amém? Não fique controlando a hora. Sabe, quando nós estamos lidando com coisas boas, o nosso desejo é que essas coisas boas não terminem. Você imaginou se a igreja tivesse esse mesmo desejo pelas coisas de Deus? Aleluia. Você já imaginou o que seria se a igreja tivesse esse mesmo desejo de estar diante de Deus? Davi disse que eu prefiro estar na casa do Senhor um dia do que 1000 em outros lugares. Logo, o anseio de Davi era de estar na presença de Deus. Nós temos visto pouco de Deus porque temos dado pouco de nós a Ele. Tem muita gente que dá muito pouco, dá um pouco deles para Deus e querem muito de Deus para as suas vidas. Isso é injustiça. Aleluia. Podemos sair um pouco tarde hoje, mas vai valer a pena. Aleluia. Vai valer a pena. Eu declaro isso, que hoje vai valer a pena. Ter sentado aí, mesmo se for uma hora inteira, ter sentado aí vai valer a pena. Sabe quando alguém está cheio do mundo, ele dorme e sonha coisas do mundo. Mas se você se abrir hoje e Deus preencher o teu espírito através da sua palavra, você não vai sonhar coisas porque comeu muito. Você terá sonhos espirituais, sonhos proféticos. Aleluia. Nós estamos aqui diante da palavra de Deus, registrado pelo apóstolo Mateus, o que fora cobrador de impostos. Aleluia. De certa feita, Jesus caminhando com os seus discípulos, ele achou necessário perguntar aos seus discípulos quem ele era. Vê que Jesus pergunta porque ele sabia muito bem o que os homens diziam sobre ele. Qual era a versão que os homens tinham sobre Jesus Cristo? Vê que, pela resposta dos apóstolos, claro está de que havia muitas informações, muitas notícias que rolavam naquele dia lá em Israel sobre Cristo. E o forte é que as informações têm efeito. Palavras que as pessoas diziam sobre Cristo estavam tendo efeito. Não só as pessoas diziam, que até os seus próprios discípulos foram influenciados por aquilo que os homens diziam sobre Jesus Cristo. E pela resposta deles, revelamos claramente que havia muitos que caminhavam com Jesus, mas não conheciam Jesus Cristo. Eles caminhavam com Jesus, mas não conheciam Jesus. E por não ter um conhecimento certo sobre Jesus, eles estavam sujeitos a receber informações que outros diziam sobre Jesus Cristo. Alguns dizem que Jesus era João Batista. Isso quer dizer que existia um certo grupo de pessoas que viam Jesus como João Batista. Alguns diziam que ele era o Elias. Logo, esse é um grupo que acreditava que Jesus era Elias. Porque a pergunta foi, o que os homens dizem? Era uma fama que cobria Israel naqueles dias. Quem é Jesus Cristo? E cada um deles tinha algo a dizer. Alguns diziam que Jesus é Jeremias. Logo, um grupinho se relacionava com Jesus como se fosse Jeremias. E Jesus, depois de ter interrogado seus próprios discípulos, e eles terem dado essa resposta, ele pergunta, e vocês quem dizem que eu sou? O mais engraçado é que todos ficaram em silêncio. Durante todo aquele tempo, caminhavam com Jesus mesmo sem o conhecer. Caminharam com Cristo, mesmo assim, sem o conhecer. Aleluia. Glória a Deus. Caminhavam com Jesus, mas não o conheciam.
caminhavam com Cristo, viam Jesus operando, mas eles individualmente não o conheciam realmente. Talvez alguns deles se relacionavam com Cristo segundo as informações que eles recebiam, que não é apenas um simples profeta. É um simples João Batista. Como eu disse, palavras sempre fazem efeitos. Palavras fazem efeito. O que a gente diz sobre outras pessoas, pode não, todo mundo não crer, mas haverá um certo grupo que vai crer. Isso quer dizer que, isso de falar que Jesus era João Batista, alguém começou com isso. E alguns começaram a crer. Agora, isso quer dizer que, tanto a verdade, quando é dita, alguns podem crer. E tanto também quando a mentira é espalhada, alguns podem acreditar. Podem acreditar. Logo, você vai se relacionar com algo segundo a informação que você tem sobre aquela coisa. Você se relaciona com Cristo, com Jesus, segundo a informação que você tem sobre Ele. Logo, muitos deles não se relacionam com Jesus como Cristo. Se relacionam com Jesus como João Batista, Jeremias, Elias, como qualquer um dos profetas. E é assim como eles se relacionavam com Jesus. Mas Cristo não ficou satisfeito com a resposta. Depois que ele continuou interrogando-os, e vocês quem dizem que eu sou? E a resposta vem em seguida de Pedro. Tu és o Cristo. Não diz que tu és o profeta, tu és o Cristo. O Messias de Deus. O libertador que Deus enviou. Essa foi a resposta certa. Só que o assunto hoje não é para Pedro, não está aqui. Não é para aqueles 12 apóstolos, porque eles não estão aqui. Mas a palavra continua aqui. Essa palavra está aqui hoje para confrontar a nós mesmos. Todos estamos neste lugar. Há muitos já ouviram falar sobre Jesus Cristo. A minha pergunta para você é: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? A tua forma de se relacionar com Ele dependerá da revelação que você tem sobre Ele. Quem é Jesus para você? Porque se você não conhece realmente quem é Cristo para você, outras pessoas irão te revelar uma versão errada sobre Jesus. Esse é o grande erro. Se você não tens a revelação certa sobre Jesus, corres o perigo de se relacionar com Cristo segundo informações erradas. Isso é frequente nos nossos dias. Isso é frequente. Alguém pode falar que Jesus Cristo é um charlatão. Você vai se relacionar com ele como um charlatão. É isso que você creu. A fé traz resultado. É isso que você creu. Então Jesus será apenas um charlatão. Então fora que naqueles dias os próprios fariseus espalhavam versões falsas sobre Jesus, informações falsas sobre Jesus. E por serem fariseus, professores, eles eram homens que tinham influência. Todas as pessoas que estavam debaixo da influência dos fariseus acreditavam que Jesus era um falso. Aleluia. Acreditavam que Jesus era um falso. Razão pela qual, que no mesmo capítulo, antes de Jesus fazer a pergunta, ele adverte aos seus discípulos: tomem cuidado com o fermento dos fariseus. Está no versículo 6. E depois ele revela no versículo 12 que o fermento mencionado por ele falava sobre a doutrina, os ensinos que eles davam às pessoas. Tomem cuidado. Nem tudo que falam sobre Cristo é verdade. Nem todo mundo apresenta a versão certa sobre Jesus Cristo. E se você não tem a informação certa, corres o risco de abraçar uma informação errada sobre Jesus Cristo. Aleluia. Por exemplo, no livro de Mateus 12, 24, a Bíblia diz que Jesus curou uns cegos, uns 2 cegos e um mudo. E em seguida, a Bíblia diz que os fariseus diziam: pelo Beelzebu ele expulsa demônio. Em outras palavras, Jesus é um satanista. E a Bíblia diz que eles diziam, era algo contínuo, era algo frequente. Eles espalhavam essa informação de que Jesus é um satanista. Jesus tem um pacto com o diabo, por isso que ele expulsa demônios. Logo, existiam pessoas que viam Jesus como um satanista. Aleluia! Viam Jesus como um satanista.
eles veem Jesus como um satanista. No livro de João, por exemplo, se você for a ler agora, João 7,12, a Bíblia diz que Jesus subiu para a festa dos tabernáculos e chegando lá, a Bíblia diz que existia uma certa discussão entre as pessoas. Alguns diziam que Jesus é bom, outros diziam que Jesus engana o povo. Era uma informação que era espalhada naquele dia, que Jesus engana as pessoas. Isso quer dizer, alguém começou com isso, de que Jesus era um enganador. Mas outros dizem que não, ele é bom. Outros não, ele é um enganador, ele engana as pessoas. E se a gente não ter a versão certa, vamos segurar sempre a versão errada. Verdadeiro sobre Cristo, corre o risco de seguir um Cristo errado, um Jesus errado. Isso é algo que está acontecendo nas igrejas. Você acha que todo mundo está na igreja conhece realmente quem é Jesus? Aqui estou falando dos apóstolos. Já tinham sido chamados como apóstolos, já tinham pregado. No livro de Mateus 10, pregaram e expulsaram demônio, mas não conheciam quem era Jesus. Não conheciam quem é Jesus. Você até pode estar a orar, mas não conhecer realmente quem é Jesus. Você até pode falar sobre ele, mas mesmo assim não conhecer quem é Jesus. Você pode falar sobre... Esses apóstolos foram falar sobre Jesus, mas quando foram questionados, eles responderam segundo o que os homens falavam, e eles mesmos não tinham uma revelação pessoal ou verdadeira sobre Jesus Cristo. Oh, Jesus. Você está aqui comigo hoje? Ele, alguns dizem que ele era um enganador. Outros dizem, não, ele é bom. Mas vocês, quem dizem que Jesus Cristo é? Para vocês, quem eu sou? Agora, pela resposta de Pedro, ele disse que tu és o Cristo, o Cristo de Deus. Jesus em seguida diz, não foi carne nem sangue. Há uma coisa forte aqui. Não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Espírito de Deus. Em outras palavras, a única pessoa que nos revela realmente quem é Jesus é Deus. As outras versões que vão contra Cristo não dê ouvido. Porque quem manifestou Cristo no mundo foi Deus. E só Deus pode ter a versão certa para nós. Quem te revelou, quem revela realmente ao mundo quem eu sou? É Deus. No livro de Mateus 11:27, Jesus disse, ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Os fariseus não conhecem o Filho. Os saduceus não conhecem o Filho. Os herodianos não conhecem o Filho. Somente o Pai. Logo, o único lugar onde nós encontraremos a revelação certa sobre Jesus é na presença do Pai. Só isso. Nós precisamos se posicionar como Pedro se posicionou e receber do Espírito de Deus. Logo, como é que Deus expressa a humanidade? Através da sua palavra, a Bíblia Sagrada. E você, as pessoas que não leem, dificilmente crescem na sua fé cristã. Porque as informações que você precisa sobre Jesus, para esse Jesus aí crescer, estão na Bíblia. O que você precisa para completar a tua fé está na palavra de Deus. É por isso que ignorar a palavra de Deus é algo muito perigoso. Você corre o risco de crer e ser abalado por outras pessoas lá fora. Porque existem os fariseus, o espírito que operava sobre os fariseus ainda está aqui, enganando as pessoas. Que Jesus foi apenas um profeta. Só que ele aqui negou. Não é nada disso. Porque se Jesus era apenas profeta, ele teria dito que, amém, te revelou o Espírito de Deus. Mas não. Ele somente comentou que foi o Espírito que revelou quando Pedro deu a resposta certa, vindo do Pai. Jesus era apenas um profeta. Logo, se era apenas um profeta, morreu, não existe, nem ressuscitou. Você sabe que tem pessoas que agora pregam contra a ressurreição. Dizem que Jesus não ressuscitou naquela cruz. E creia, há multidões seguindo isso. As pessoas estão crendo no Jesus falso, porque não se submeteram para crer na revelação de Deus sobre Jesus. Todos os falsos cristos que se levantam na nossa geração têm seguidores e multidões. Como é que essas pessoas conseguiram ser enganadas? Por falta de conhecimento.
Está escrito que meu povo é destruído. Podemos colocar enganado porque lhes falta conhecimento. Você não acha engraçado que toda vez que se levanta um falso profeta, as pessoas seguem? Que se levanta um falso Cristo, as pessoas seguem? Mas se você for a ler a Bíblia Sagrada, você verá que Jesus não disse que várias vezes na carne vir morrer. Porque todos esses cristos que se levantam, esses falsos vão morrer. Às vezes Jesus morreu somente uma vez e foi aos céus. Virá outra vez, não para morrer, mas para levar aqueles que aguardam por ele. Então esses outros estão a fazer o quê? Prophet, Chaya Prophet. E esses estão a seguir. Por quê? Porque lhes falta o conhecimento verdadeiro sobre Jesus. Você encontra centenas de Jesus que estão aqui. Que não, veio cumprir outra coisa que ele não cumpriu. Ele disse na cruz, está consumado. Está completo. Veio cumprir o quê? Espírito de fariseus está enganando as pessoas. Espírito de saduceus está enganando as pessoas. Aleluia. Então nós precisamos entrar na palavra de Deus para conhecermos realmente quem é Jesus. Temos que ouvir da boca de Deus quem é Jesus. Aleluia. Eu quero te ajudar um pouco aqui sobre quem é Jesus segundo Deus. Porque nós temos que ter esse Jesus. O Jesus segundo Deus. Quem é Jesus segundo Deus? Aleluia. Jesus segundo Deus é a palavra de Deus. Aleluia. Jesus segundo Deus é a palavra de Deus. Jesus, segundo Deus, é a encarnação do poder criador de Deus. Vamos ouvir a versão de Deus. Aleluia. Jesus é a palavra de Deus, é a encarnação do poder criador de Deus. Jesus também é o gerador de tudo que foi criado, inclusive a vida. Vamos no livro de João para podermos sustentar essas nossas afirmações. O livro de João, capítulo 1. João, capítulo 1. Lê do primeiro verso a 4. João 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia. Veja o que Deus está falando aqui através de João. O mesmo Jesus que as pessoas olhavam a dizer que era um enganador, dizendo que ele, no princípio, ele era o Verbo. Ele era o Verbo, estava com Deus, era Deus. E esse Verbo, através desse Verbo, tudo que existe por causa dele. Não, quando voltamos no livro de Gênesis, vemos Deus falando, haja. E algo materializa aquilo que Deus estava falando, na verdade, era Jesus fazendo tudo aquilo. É isso que Deus está falando sobre Jesus. Jesus é a palavra de Deus. Jesus é a encarnação do poder criador de Deus. Mas que esse Verbo, Jesus, encarnou. E não, Jesus não era satanista. Jesus não era enganador. Jesus é o Verbo encarnado de Deus. Encarnada de Deus. Agora, por que o encarnou? Por você ver Jesus como se fosse uma pessoa qualquer. É tão forte que alguns lidavam com Jesus como se fosse um carpinteiro. Por que Deus o encarnou? Porque se ele no princípio era o Verbo, já existia, por que veio aqui? É isso que nós temos que descobrir. É isso que nós temos que descobrir. Por que esse Jesus veio aqui? Quem ele era e por que veio aqui? Por que viveu entre nós? Por que veio morrer naquela cruz? Por que ele viveu neste mundo? Ele não fugiu nenhuma guerra nos céus. Ele veio por um propósito. Ele veio por um propósito. Quando Deus encarnou Jesus, Deus ungiu Jesus, ungiu e separado para uma tarefa. Jesus foi ungido e separado para uma tarefa. E essa tarefa
nos diz respeito a nós. Esse propósito de Jesus ter encarnado é aí onde nós entramos, é aí onde entra a história da humanidade. É aí onde entra a tua história. Aleluia. No propósito da encarnação de Jesus, é aí onde entra a tua história. Aleluia. Aleluia. No princípio ele era o verbo. Ele estava com Deus e era Deus. Mas o verbo se fez carne. Só que, para você entender Jesus, depois de ele ser feito carne, aqui na terra ele não era chamado de palavra. Ele foi dado nome. Quando o anjo veio para Maria no livro de Lucas 1:31, ele disse que você vai conceber e darás à luz um filho e ele darás o nome de Jesus. A palavra quando encarnou, quando foi ungida, encarnada e entrou nesse mundo, foi dado o nome Jesus Cristo. Então Jesus não é uma pessoa qualquer. Jesus não é simplesmente filho de Maria e de José. Jesus não é simplesmente um carpinteiro. Existem verdades que as pessoas desconhecem sobre Jesus. E até alguns estão nesse lugar. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Estás aqui? Amém. Você tem que levar o que eu vou a falar aqui hoje para a tua vida. Por toda a tua vida, caminhe com Jesus segundo esta versão que Deus estará te dando no dia de hoje. Aleluia. Então, por que Deus ungiu? A resposta é simples. Deus encarnou Jesus, encarnou a sua palavra e a enviou a este mundo por causa de nós, por nossa causa. Agora, se é por nossa causa, isso exige a nossa atenção e concentração. Isso exige uma pesquisa minuciosa sobre Jesus. Porque diz respeito a nós. Não ter o conhecimento certo sobre Jesus, meu irmão, você vai se perder. Jesus foi enviado. Ele encarnou e enviado por Deus. Foi por nós, exatamente por nós. Abra o livro de Isaías, capítulo 53. Vamos ser um pouco breves. Jesus, a primeira questão foi: quem é Jesus para você? E por que Deus o enviou? Isaías 53, 4 a 5. verso 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nos reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. Amém. Você ouviu? O capítulo 53 é um capítulo escrito por Isaías. Ele profetizou anos antes, centenas de anos antes, 800 anos antes da vinda de Jesus, que a vinda dele será por nossa causa. Jesus não veio porque ele queria passear aqui na terra. Ele veio por causa de você. Você já imaginou? Eu vou dar um simples exemplo. Querido, imagine se alguém, uma grande autoridade, viajasse, talvez de Maputo, até aqui só para ter um encontro contigo, só por tua causa. Você se sentiria privilegiado, uma pessoa especial. Ainda não espere ter muito dinheiro para ser especial. Não precisa nascer numa família rica para ser especial. Eu só preciso saber que Deus tomou a forma de homem e veio neste mundo por minha causa. Não há honra maior que essa. Aleluia. Não há honra maior que essa. Logo, ele veio a esse mundo, Deus o enviou por nossa causa. Agora, com qual propósito? Sim, o enviou por nossa causa, mas qual era o propósito de Jesus? Qual era o propósito de Deus de enviar Jesus para nós? Aleluia. O primeiro ponto aqui é: Deus ungiu Jesus e enviou ao nosso mundo para nos libertar do poder do diabo. Quando sabe que o diabo existe, o diabo não está morto. O diabo existe. E pelas escrituras é o inimigo de Deus, o inimigo dos homens. Você sabe que inimigo é aquele que não deseja o bem para você.
O inimigo não deseja a tua prosperidade, não deseja o teu avanço, não deseja o teu bem-estar. Esse é o diabo. Jesus foi enviado por Deus ao nosso mundo para nos libertar do poder do diabo. Aleluia. Isso quer dizer que sem Jesus, se o homem vive sem Jesus, ele está debaixo do jugo do diabo. Se alguém não tem Jesus, ele está numa prisão do diabo. Porque o único ser, a única pessoa que Deus ungiu para vir libertar o homem do diabo, chama-se Jesus Cristo. É inútil buscar se libertar dos demônios em outros lugares. A Bíblia diz que uma das pessoas que Deus ungiu, a pessoa que Deus ungiu para nos libertar é Jesus Cristo. Aleluia. Abra o livro de Atos, capítulo 10. Isso diz respeito a você. Atos 10, 38. Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aleluia. Amém. Eu disse aqui que ungir é separar, dar poder para uma missão, para uma tarefa. E a missão de Jesus é na tua vida. O trabalho de Jesus é na tua vida. Eu repito, a missão de Jesus é na tua vida. Queremos sinais de que realmente Jesus foi recebido como enviado de Deus na tua vida para te libertar das prisões do diabo. Precisamos de sinais. Precisamos de sinais. É mesmo que ele foi ungido por Deus, o qual saiu fazendo bem. Querido, você entende isso? Que Jesus veio para fazer o bem na tua vida. Veio para fazer coisas boas na tua vida. Veio para te libertar das opressões do diabo. Jesus veio para fazer o bem na minha vida. É como Deus havia dito no Antigo Testamento. Só eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Já adianta dizer que os pensamentos que eu tenho a vosso respeito são de bem e não de mal, para vos dar um futuro melhor. Jesus veio para cumprir essa palavra profética nas nossas vidas. Lembre-se que Jesus é a palavra de Deus, o qual saiu fazendo bem. Ele foi ungido especialmente para fazer o bem e libertar os oprimidos do diabo. Isso quer dizer que sem Jesus, as pessoas estão debaixo de uma opressão satânica. Estão debaixo do poder do diabo. Eu quero definir contigo aqui o que é ser oprimido. Quero dizer muito forte. Ser oprimido quer dizer ser quebrado, ser partido em pedaços, ser despedaçado, ser golpeado com dureza. Quando Jesus veio, encontrou o diabo golpeando as pessoas, despedaçando as pessoas, quebrando as pessoas. E ele veio para acabar com esta ação do diabo na tua vida. Se tinha alguém que ainda se achava oprimido, quebrado por dentro, alguém sabe também, nós sentimos que nós estamos em pedaços por dentro. Várias vezes nós encontramos assim. Estamos em pedaços. Se quebramos por dentro, estamos a ser golpeados com dureza. Isso que é opressão. Ser golpeado, ser chicoteado, ser maltratado pelo diabo. Mas quando Jesus vem, ele veio para colocar um basta nisso. Ele veio para impedir que o diabo continue esse trabalho na tua vida. Agora, você entende por que o diabo luta bastante para que os homens não conheçam realmente quem é Jesus? Você acha que essas pessoas que veem nas mídias falando mal de Jesus, você acha que são somente eles? O diabo está trabalhando. Porque aquelas pessoas que creem nas mentiras sobre Jesus nunca vão experimentar esse processo aqui. Nunca vão experimentar esta vida. Nunca vão experimentar essa libertação. Até que creiam realmente em Jesus. Os homens recebem, não prejudica Jesus, prejudica eles. Porque Jesus nunca será o libertador se você não o tem como libertador. Jesus nunca poderá te livrar se você não o considera como um libertador. Tem pessoas que foram quebradas, foram despedaçadas, foram golpeadas com muita dureza. Não há necessidade disso continuar a acontecer na tua vida. Eu repito, não,
isso não precisa continuar a acontecer contigo. Por quê? Porque Jesus foi ungido para te libertar da opressão satânica. Jesus foi ungido, foi separado especialmente para te fazer o bem. Então nós estamos aqui para viver as bondades de Deus através de Jesus Cristo. Nós estamos aqui para pararmos de ser golpeados com dureza pelo diabo. Sem Jesus, o diabo nunca vai estar no seu devido lugar. O único ser que pode colocar o diabo no seu devido lugar chama-se Jesus. Rejeitar Jesus é permitir que o diabo conduza o Senhor sobre você. E se tem uma coisa que as pessoas mais têm medo, é do diabo. Você já viu pessoas que vão nos feiticeiros, nos curandeiros, e são dados alguns amuletos para se protegerem, não de homem igual a você, mas de espíritos maus. Homens gastam dinheiro só para se protegerem dos espíritos maus. Não precisavam disso. O incrível é que, na verdade, é engraçado. Nem mesmo gastando isso, o diabo não sai por causa do dinheiro. O único ser que coloca o diabo no seu devido lugar chama-se Jesus. Mesmo tendo amuletos, mesmo fazendo rituais satânicos, ir no curandeiro, ir no feiticeiro, no macumbeiro, mesmo assim, há legalidade para o diabo operar na tua vida. Quem acaba com isso chama-se Jesus. E não precisamos pagar nada. Precisamos aceitar naquilo que Deus está falando sobre ele. Só isso. Precisamos crer naquilo que Deus falou na sua palavra sobre ele. A tua libertação não está longe. A tua libertação não está longe. Está bem próximo de você. Paulo disse que ele não está longe de cada um de nós. Não está longe. Ele está perto. Não está perto. Não precisa de milhões para obter a tua libertação. Você só precisa de aceitar que Deus realmente o enviou para te libertar das opressões satânicas. Em seguida você passa a viver a tua libertação. Aleluia. É incrível que as pessoas podem ouvir isso e não receberem, sair daqui. Da mesma forma o diabo continuar a ser senhor sobre eles. Sendo que alguns podem sair desse lugar, talvez sofrer durante anos. Mas se tão somente crer, a tua fé é que abre porta para que Jesus Cristo entre na tua vida. Entre e comece a agir na tua vida. É tua fé. Aleluia. Jesus foi enviado para nos libertar do poder do diabo. Aleluia. Eu quero dar alguns exemplos. Abra o livro de Lucas, capítulo 4. Lucas 4, versículo 18 a 19. Verso 18 a 19. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Aleluia. Agora é o próprio Jesus que está falando. Jesus entrou numa sinagoga em Nazaré. Ele entrou naquela sinagoga. O incrível é que as pessoas já tinham uma versão sobre Jesus. Mas quando ele entrou lá, ele afirmou que o Espírito de Deus está sobre mim. Deus me ungiu. Mas para trabalhar nas vossas vidas. E mais uma vez ele repete. Para libertar os oprimidos. Logo, Deus não se alegra. Deus não é a favor dessa opressão aí. Quando você está sendo oprimido, sofrendo, Deus sente dor. Qual pai se alegraria com o sofrimento do seu filho? Jesus disse no livro de Mateus 7. Se você for começar de 7 em diante, quando ele diz que pede serão dados, lá no fim ele diz: se até vocês, sendo homens maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, isso é, mesmo vocês sendo homens, não se alegram com o sofrimento dos vossos filhos. Agora imagine Deus.
Deus enviou Jesus para te levar que não se alegra com o teu sofrimento. Mas tem alguém que nasce, eu nasci para viver esse sofrimento. Aí tem alguns que se dão o nome azar. Azar. Fala de conhecimento. Jesus veio para acabar com esse azar aí. Eu mesmo vou morrer assim. Ele está a falar isso inspirado nessa opressão que ele está. Essa opressão em que ele está, essa prisão de leva a falar essas coisas. Que é azar. Eu vou morrer assim. Na minha família ninguém casa também, não vou casar. Querido, quem conhece realmente Jesus não devia ter essa ousadia de falar que se acontece com aqueles, também não vai acontecer comigo. Isso é, se a minha família não casa, ninguém cresce, ninguém prospera, eu também pode ser a mesma coisa. Aonde? Onde está o teu Jesus? Por que esse Jesus não se manifesta? Como é possível Jesus estar aí e a opressão ainda estar aí? Deus me ungiu para libertar os oprimidos. Logo, a opressão é um assunto sério para Deus. Deus é um pai. Ele não se alegra quando vê os seus filhos sofrendo. É por isso que quando ele viu que o diabo dominava as pessoas, ele disse, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Não sei se alguém está entendendo aqui. Eu tenho que fazer alguma coisa. Existe uma maior notícia do que essa? Qual é a maior boa notícia do mundo? Qual é? Existe uma que supera esta? Não! Porque podem ser pessoas que são muito profundamente ricas, mas o diabo está aí trabalhando, o diabo é seu sobre elas. Quantas pessoas se suicidaram mesmo tendo muito dinheiro no banco? Sabe? Existe pessoas, mesmo tendo tudo o que as pessoas consideram tudo, são pessoas tristes, pessoas oprimidas, porque o diabo não disse, não sai com dinheiro, sai com Jesus. Logo, para além desses nossos bens materiais, aleluia, por isso, nós temos que colocar lá Jesus Cristo. Porque o dinheiro me livra da opressão, supra as minhas necessidades. Então as opressões vão ficar aí? Não. Enquanto o dinheiro supra as tuas necessidades materiais, Jesus vem lá para suprir as tuas necessidades espirituais. Não, sabe, isso é completo. Eu financeiramente estou caminhando, mas a minha vida espiritual com Jesus Cristo também está caminhando. Aí o diabo não entra. Prophet, Chaya. Aí o diabo não entra. É por isso que o diabo pensava que talvez Jó adorava Deus somente por causa dos bens materiais. Jó estava bem espiritualmente. Quando o diabo atacou os bens de Jó, Jó disse que está tudo bem. Eu estou bem com Deus aqui. Eu estou bem com Deus. Vamos lá. Vamos lá. E ele permaneceu no Senhor. Então depois veio e multiplicou. Que não, esse aqui mesmo está completo. E não, eu não quero que um dia você se suicide. Que eu tenho dinheiro. Não deixe teus filhos, não deixe tua esposa. Você tenha Jesus para não se suicidar. Tem um momento onde o diabo nos aperta tanto. É o que eu falei aqui, ele nos quebra. Ele nos golpeia com dureza. É a única opção que vem na nossa mente, eu vou tirar a minha própria vida. Agora, quando você tem Jesus, não. Ei, o diabo não dá me oprimir aqui. Você entra em comunhão com Deus Jesus Cristo. Eu sei muito bem que o Senhor veio para a minha libertação. O Senhor veio para me libertar das opressões satânicas. O Senhor veio para me livrar dessas opressões. Diabo, em nome de Jesus Cristo. Eu sei muito bem qual é o meu lugar no Senhor. Eu sei muito bem quem é Jesus Cristo para mim. Em nome de Jesus, pode sair. Você não precisa viver sendo golpeado pelo diabo, porque Jesus veio para te libertar disso. Ele foi ungido para trabalhar na tua vida. Eu não sei se tem alguém que Jesus quer trabalhar na sua vida. É escandaloso Jesus não trabalhar, porque ele veio para trabalhar. Você já vê que assim tem alguns que trabalham. Eles vão acordar cedo por causa do zelo que eles têm pelo seu emprego. Eles querem trabalhar. Jesus está com o mesmo zelo. Eu quero trabalhar. Jesus não é preguiçoso, não. Ele quer trabalhar, só que talvez alguns não estão lhe dar permissão para ele trabalhar. Ele está ansioso em trabalhar na tua vida também. Ele, se meu pai trabalha todos os dias, eu também trabalho.
Jesus não tem feriados na tua vida. Ele não quer ter feriados aí. Ele não quer oscilar. Ele quer trabalhar aí. Aleluia. Você só precisa crer sobre ele para nós. Aleluia. Vá no versículo, no mesmo capítulo que nós lemos, de Lucas 4, 31 a 35. Lucas 4, 31 a 35. Lucas 4, 31. Assim diz a palavra do Senhor. Então Jesus foi para Cafarnaum, uma cidade da região da Galileia. Ali ensinava o povo no sábado. Ele estava muito admirado com as suas maneiras de ensinar, pois Jesus falava com autoridade. Havia homem na sinagoga que estava dominado por demônio. O homem gritou: Ei, Jesus de Nazaré! Quem você quer de nós? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem é você e o santo que Deus enviou. Então Jesus ordenou ao demônio: cale a boca e saia deste homem. Em frente de todos, o demônio atirou o homem no chão e saiu dele, sem causar nenhum ferimento. Aleluia. Você ouviu o que aconteceu? Em Nazaré ele somente falou. Mas porque as pessoas não creram, ele não fez nada, ele depois se retirou. Mas quando se disse numa outra cidade, lá o receberam. Quando receberam, viram seus ensinamentos. E aí, naquele lugar, tinha um homem possuído por um espírito. Só que a diferença é que naquele dia, o homem decidiu ir à igreja, Jesus estava lá. Jesus estava lá naquele dia. Se não, eu lá falei, eles não me deram tempo para eu demonstrar. Agora, aqui, a vez que o Espírito manifestou. Assim como o diabo trabalha para nos oprimir, quando Jesus vem na nossa vida, ele vem para oprimir o próprio diabo também. Ele se sentiu incomodado e manifestou. Deus, te peguei. Agora você vai escolher aquilo que você plantou. Você oprimiu esse homem por muito tempo. Você sabia que Jesus também foi ungido para oprimir as forças do inimigo? No livro de 1 João 3,8, a Bíblia diz que Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Se manifestou para quê? Para destruir, desfazer. A vez que este homem manifestou, e até demônios sabiam realmente quem era Jesus. Ai. Eles sabiam quem era Jesus. Que tu és o santo que Deus enviou. E nós vemos aqui este homem possuído por um demônio que oprimia também durante muito tempo. Mas naquele dia se deparou com Jesus Cristo. Talvez se não tivesse deparado, ele voltaria da mesma forma. E estaria lá em casa ainda sofrendo. Porque os demônios quando vêm, não vêm para fazer coisas boas nas nossas vidas. Ele estaria ainda sofrendo nas mãos do inimigo. Mas por ter se deparado, se encontrado com Jesus naquela sinagoga, ele saiu transformado. Sabe, você não precisa voltar da mesma forma para a tua casa. Jesus não te trouxe aqui somente para ouvir algumas coisas, alguns barulhos. Jesus veio aqui para falar contigo, conversar seriamente contigo. É algo muito sério para Deus você estar aqui a ouvir. Aleluia. Amém. Aleluia. Então ele veio para nos libertar. E nós estamos a ver aqui nesses versículos Jesus libertando alguém de um demônio. Logo, demônios existem. Tem algum de não, demônios existem. Porque para além do nosso mundo físico, existe um mundo espiritual que também existem criaturas lá. Do bem e do mal. Essas criaturas do mal trabalham para nos destruir, para nos fazer mal. Mas também existem espíritos do bem, que são anjos, que também estão a nosso favor. Mas isso é claro, que existem outras criaturas do outro lado do mundo. Existem. E eles podem entrar em você, podem dominar a tua vida, podem aprisionar você, e você ver uma vida infeliz nesta terra. Mas eu venho hoje para dizer que você não precisa continuar assim. Você não precisa continuar assim. Se Jesus Cristo realmente veio, se verdadeiramente você o aceitar, a tua situação deve mudar. Não talvez, deve mudar.
Porque ele veio para mudar a situação. Ele veio para mudar a situação. Abra o livro de Lucas ainda, capítulo 13. Lucas, capítulo 13. Lucas capítulo 13, Versículo 10 a 16. versículo 10. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessada de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. 14. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse-lhe à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhes, porém, o Senhor: Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Aqui estamos apresentando mais uma situação triste. Onde Jesus estava em algum lugar ensinando. Numa das sinagogas. Ele gostava de entrar nas sinagogas para lidar com endemoniados. E naquele dia, a vez que veio uma mulher que andava encurvada. Ela não poderia alcançar sua verdadeira altura que Deus havia lhe dado. Por causa de que? O Espírito imundo. Isso nos mostra claramente que o demônio é tão esperto que pode nos trabalhar, com vista isso é, nos trabalhar e nos impedir de acessarmos certos níveis que nós devíamos acessar. O diabo consegue colocar limitações nas pessoas. Quem colocava limitação para essa mulher não ficar exatamente de pé, alcançar sua altura? Era um demônio. Era um espírito. Nós chamamos de que espírito de estagnação. Realmente existe. Você foi feito talvez para ser um homem bem-sucedido na vida. Mesmo se você não ser bem-sucedido. Alguém deve vir profetizar sobre você que Deus te fez para isto. Você é um homem bem-sucedido. Você é um homem bem-sucedido. Passar anos, não vê nada disso. O que está acontecendo? Localize-o. Essa mulher não poderia se endireitar por causa do espírito. Mas, naquele dia, mesmo tendo sofrido 18 anos, a sua solução chegou. Eu não devo acreditar que eu fiquei muito tempo com isso, já é a minha própria vida. Eu vou morrer assim. Não! Quando ela entrou na sinagoga, Jesus orou por ela. Aquele espírito que levava a se encurvar se retirou e a mulher ganhou a sua altura. Profeta. Por causa dessa palavra, sabe? Deus trabalha para cumprir a sua palavra nas nossas vidas. Assim como Jesus que orou por essa mulher e esse espírito de estagnação que lhe impediu de acessar outros níveis da sua vida foi expulso naquele dia. Eu declaro: todo homem que vier estagnado neste lugar, todo homem que não conseguir alcançar o seu lugar, o seu nível, está livre agora em nome de Jesus. Eu aceito assim ser em nome de Jesus. Está livre em nome de Jesus. Eu aceito assim ser em nome de Jesus. Você foi feito para alcançar os teus níveis. Eu aceito assim ser em nome de Jesus. Para alcançar os teus níveis. Eu aceito assim ser em nome de As Jesus. limitações estão sendo arrancadas agora em nome de Jesus. Eu aceito assim ser em nome de As Jesus. barreiras que o diabo colocou já foram arrancadas em nome de Jesus. Eu aceito assim ser em nome de Jesus. Sai! Oh, Jesus! Fortaleza sobre nós. Vai falar que não, eu estou há muito tempo nisso, vou morrer assim. Não aceite isso. Jesus, sabe, o diabo pode trabalhar 18 anos naquela mulher, mas Jesus precisa somente talvez ter alguns minutos para trabalhar aquele problema, para trazer a solução. Você pode ter ficado 18 anos no sofrimento. Jesus não precisa de 18 anos para expulsar esse demônio. Você já entendeu?
Jesus também precisa liberar a palavra de autoridade. As coisas já aconteceram. Quando Deus disse, haja luz, não ficaram 20 anos para a luz aparecer. Ao invés que o mundo era um vazio. Não tinha nada. Era tudo escuridão. Mas para resolver aquela situação, Deus também disse, haja luz, já apareceu. Lembra, eu disse que Jesus é a palavra, é o poder criador de Deus em nós. Quando Ele fala, as coisas acontecem. Yes. Não, esqueça os 18 anos. Receba apenas Jesus Cristo. Yes. Jesus acabou com esse problema. Então foi que alguém ficou com ciúmes aí quando Jesus libertou aquela pessoa. Você já viu pessoas que falam mal contra igrejas que libertam? Ai. Falam mal sobre aquela igreja que liberta, demônios manifestam. Até tem alguns que têm vergonha disso. Que se alegrem, é uma libertação em processo. Pessoas que manifestam já não querem ir à igreja porque eu manifesto, estou envergonhado. Você está dando mimo, demônio é para mimar, é para expulsar. Demônio é para mimar. Manifesto, diga, amanhã estou na igreja. Eu não te quero mais no meu corpo. Não, o diabo saber que ele está a ser expulso na igreja. Ele vai usar alguém, fale mal contra as libertações. Ele tem alguns que dizem que libertação já acontece porque o demônio já não existe. Não sei onde for, talvez estava na sua casa, fechado em algum lugar. Já não existe, o diabo já não está aqui. Deus me prendeu. Quem disse isso? Em que momento? Se quando Jesus veio, os demônios estavam por aí. Os demônios estavam aí soltos, oprimindo as pessoas. E Jesus teve que lidar com isso. E nem mesmo quando ele falou, não disse que os demônios e chamarés têm algum quarto. Não, ele os deixou aqui. Alguém ficou com ciúme e disse que não, só pode vir num dia para ser liberto. Isso é algo forte. Jesus disse, se vocês conseguem, quando vem que os vossos animais estão a passar por necessidades, vocês se preocupem em suprir essa necessidade. Vocês ainda não entenderam? Se vocês se preocupam com animais, em suprir a sua necessidade todos os dias, ainda também Deus pode libertar todos os dias. Yes! Professor! Prophet! Choque! Deus pode libertar todos os dias também. Se quando um animal está com necessidade, está com sede, o homem desprende e leva para águas para beber. Agora, se você se preocupa com vossos animais, não seria exagero eu me preocupar com meus filhos? Não seria exagero? Não, para mim a libertação acontecer, tem que ir lá no monte 50, 100, 200 dias. Aonde isso? Aonde? Quem disse isso? Quem disse isso? Jesus está dizendo, todos os dias Deus pode te libertar. Deus pode realizar a libertação na vida de alguém todos os dias. Hoje pode te libertar, se Ele quiser amanhã pode te libertar. Porque essa necessidade, esse sofrimento não alegra o seu coração. É por causa de Ele ser um pai. Eu me preocupo com meu filho. E muito. Quando eu vejo que meu filho vai passar por necessidade, eu me preocupo, eu tenho que fazer alguma coisa por ele. Tem que fazer alguma coisa. Agora imagine Deus. Ah, Jesus Cristo. Ah, Jesus Cristo. Aleluia. Então, mais uma vez nós vemos aqui um exemplo de que Jesus realmente veio para libertar. Ele não libertou por falhou um dia. Ele viveu fazendo isso no seu ministério. Ele libertava as pessoas. Aleluia. Ele libertava as pessoas. Logo, por essa mulher ter atingido realmente a sua altura, logo ela estava encurvada. Ela perdia alguns centímetros aqui. Mas era para ela alcançar esses centímetros. Não podia por causa dos demônios. Mas por causa da sua libertação, ela se endireitou. Já conseguia alcançar os seus centímetros. Logo, a libertação, Jesus veio para me libertar, para que eu possa cumprir realmente o meu propósito. Quando o demônio tem poder sobre alguém, a pessoa nunca realizará realmente o seu propósito. Deus te chamou para prosperar, você nunca vai prosperar. Nunca vai prosperar. Você lembra do Gadareno? Está no livro de Marcos capítulo 5. Se você falar do primeiro verso até 20. Aquele homem vivia nos sepulcros. Nos sepulcros. Tem um lugar para homem. Sepulcro é um lugar para mortos. Ele está
estava num lugar onde não devia estar. Não era o seu propósito estar aí, mas estava aí. Deus vai te chamar para prosperar, mas você ser um grande pobre, um miserável na vida, por causa de demônios. Aquele homem vivia num sepulcro. Aquele sepulcro é um lugar de mortos. Mas ele estava lá mesmo estando vivo. Quem ele fazia ele viver aquela situação? Demônios. Mas um dia Jesus disse, não, vou lá mudar a situação. Chegou lá. Libertou aquele homem. A vez que várias vezes tentaram ajudar aquele homem, mas não conseguiram. Por quê? Foram buscar a solução no lugar errado. Assunto de demônio não são cadeias físicas, não são pessoas assim que podem ajudar. É Jesus Cristo. Irmão, ele entendeu alguma coisa? Acho que eles já tentaram prender aquele homem com cadeia, mas ele quebrava as cadeias. Como eu disse, que isso aqui não é solução para mim. Mas naquele dia Jesus passou por aquele lugar. Aquele homem foi liberto. Se você for ler de 18 a 20, a Bíblia diz que depois da libertação, esse homem disse a Jesus: eu quero te seguir. Eu quero te seguir. Antigamente estava no cemitério, clamando, se ferindo, mas agora queria servir Jesus Cristo. Nós entendemos que os demônios trabalham contra a nossa salvação também. Os demônios trabalham contra o nosso propósito. E só já queria seguir Jesus, mas antes não. Não querido, a falta de conversão não é somente por causa da dureza dos homens. Há espíritos envolvidos aí. É por isso que nós estamos a orar aqui pela conversão das pessoas. Há demônios envolvidos. Ele só não queria seguir Jesus, mas depois da libertação, ele agora queria seguir Jesus. Os demônios já tinham deixado. Jesus disse: não, vá para os teus, conta-lhes tudo que o Senhor te fez. É vez que o homem partindo daí passou por um lugar de Decápolis e começou a ser um pregador. Um pregador estava preso por demônios. Um pregador vivia nos cemitérios, se ferindo, mesmo tendo o chamado de Deus. Choque! Mesmo tendo o chamado de Deus, estava no cemitério a se ferir. Os demônios lutam para nos impedir de servirmos a Deus. Esse homem não servia a Deus. Mas Jesus estava aí naquele lugar para libertar esse homem e alinhá-lo com o seu propósito. Eu vejo o propósito se alinhando hoje em nome de Jesus. Eu aceito assim seja em nome de Jesus. Se alinhe contigo hoje em nome de Jesus. Eu aceito assim seja em nome de Jesus. Eu vejo sinais. Yes. Sinais claros do teu propósito em nome de Jesus. Eu aceito assim seja em nome de Jesus. Jesus me enviou aqui hoje para mudar situações. Ele me enviou aqui hoje para mudar situações. Tem acham que essa situação continua da mesma forma? Sabe? Deus não me enviou para esse lugar para você continuar da mesma forma. Prophets, você que estava no cemitério se ferindo. Está aqui. Você é um pregador em nome de Jesus. Eu aceito assim seja em nome de Jesus. No cemitério se ferindo. Está aqui. Está vivendo o teu propósito em nome de Jesus. Eu aceito assim seja em nome de Jesus. Prophet. Hey, Jesus. Sim. Ai. Se Jesus chegou, já não há necessidade de continuar no cemitério. Pensa em Decápolis e viva o teu propósito. Eu aceito assim seja em nome de Jesus. Decápolis e viva o teu propósito. Eu aceito assim seja em nome de Jesus. Jesus está aqui. Jesus. Querido, Jesus está nesse lugar. Jesus está mudando a tua vida. Eu aceito assim seja em nome de Jesus. Mudando a tua história. Eu aceito assim seja em nome de Jesus Jesus. está te tirando do cemitério. Eu aceito assim seja em nome de Do Jesus. cemitério. Eu aceito assim seja em nome de Jesus. Ver o teu propósito em nome de Jesus. Oh, Jesus. Aleluia. Quando Jesus se manifesta, quando Jesus chega, os sinais se acontecem. Os sinais se acontecem. Os sinais se manifestam. É possível Jesus chegar em algum lugar não haver sinais? Não. Onde o fogo passa, deixa rastros. Alguém entendeu? Professar. Onde o fogo passa, deixa rastros. Onde Jesus chega, os sinais acontecem. Aleluia. Estás aqui? Quando Jesus chega, os sinais também acontecem.
haverá sinal de que Jesus Cristo chegou aí. Jesus Cristo está a operar aí. Aleluia. E nós. Oh, Jesus. Louvamos a Deus por isso. Deus continua sendo maravilhoso e misericordioso para nós. Aleluia. A outra coisa, Jesus se manifestou para curar as nossas enfermidades. Jesus é um pacote completo. Falei da libertação. Agora eu falar que Jesus também se manifestou. Deus enviou Jesus para a nossa cura. Livro de Mateus, de Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, versículo 25. Marcos 5, versículo 25 a 34, sim. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padeceram a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada no seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíram poder, dando-se na multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhes seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes que quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, conhecia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Aleluia. Jesus também foi enviado para a nossa cura, para nos curar. A Bíblia fala aqui sobre uma mulher que 12 anos sofreu. 12. São muitos anos. 12 anos. Veio sofrendo por causa de uma certa enfermidade no seu corpo. Uma certa enfermidade, a hemorragia, durante 12 anos. Mas, quando ouviu falar de Jesus, ela decidiu ir atrás de Jesus. A Bíblia, quando essa mulher chegou, dizia no seu coração: se eu apenas tocar as suas vestes, estou curada. E tendo feito isso, realmente ela ficou curada. Mas antes sofrera 12 anos. 12 anos. Essa mulher sofreu. Mas porque naqueles dias, Jesus estava naquela região e ela foi atrás de Jesus, ela foi curada. Finalmente, 12 anos de sofrimento chegaram ao fim. Por quê? Por causa de Jesus Cristo. Só Jesus Cristo. E ela ficou completamente livre do seu mal. Só que algo engraçado é que Jesus sentiu que alguém tocou nele. E ele perguntou aos seus discípulos. E eles responderam dizendo: há muita gente tocando em você. Há muita gente te apertando. E outras pessoas, todo mundo a te tocar. Isso não é algo normal. Mas Jesus sentiu um toque de fé. Aquela mulher não era mais uma entre a multidão. Era uma mulher que estava aí com um propósito certo. Eu quero que Jesus hoje faça algo na minha vida. Amém. Ela foi com expectativa. Eu não sei se você consegue entender. A tua expectativa conta bastante. Ela não foi como mais: eu hoje vou mais no culto, vou cumprir a minha agenda, vou participar do culto, até vou dormir um pouco. Não! Ela não era mais uma entre a multidão. Ela era uma mulher de fé na multidão. Ela tinha uma motivação certa a estar aí. Eu quero que Jesus hoje toque a minha vida. Vê que Jesus Cristo respondeu a essa fé. Deus respondeu à fé que essa mulher teve em Cristo. Ela teve fé que Jesus vai me curar. Se eu tocar nele, a minha vida mudou.
A minha vida mudou. Há muita gente buscando mudança de vida, mas é algo simples. Só espera que a gente descorte 11 no corpo. Se descortar, sai sangue. Assim, agora sim, haverá efeito. Mas a mulher apenas tocou com fé de que a sua vida iria mudar naquele dia. Se alguém estava aqui, eu quero declarar essa palavra bíblica para você. Você apenas precisa crer que Ele veio para isso. Aqui é Deus falando para nós. E eu enviei Jesus para a vossa libertação e para a vossa cura. E Deus não pode mentir. Se havia alguém nesse lugar, assim como essa mulher foi curada desta hemorragia, apenas que várias vezes a mulher buscou solução, mas também não encontrou solução. Também como gadareno, não houve solução para ela. Ela tentou, como muitos aqui. Foram os curandeiros. Talvez alguém veio falando que há um novo curandeiro na zona. Há um novo curandeiro em algum lugar, um novo feiticeiro lá. Ele vai tratar a pessoa. Você foi lá, mas mesmo assim sem solução. Jesus não está te condenando hoje. Você foi por falta de conhecimento. Aleluia. Você foi por falta de conhecimento. Mas hoje, eu vou te apresentar o homem certo. A pessoa certa para a tua solução. A pessoa certa que pode vai solucionar o teu problema. Essa é a pessoa certa. Jesus Cristo. Ela sabia claramente que a única pessoa que pode me curar é Jesus Cristo. Logo, ela foi com toda a sua fé possível para receber a sua cura. Ela recebeu. Se tem alguém aqui que vem sofrendo por uma enfermidade, eu posso não tocar em você agora, mas Deus sabe que você está querendo nessa palavra. No livro de Mateus 8, se você for ler 14 a 16, diz que somente através da palavra, Jesus expulsou o demônio e curou o enfermo. Palavra, só falando. Ele falou, e os enfermos estavam aí naquele lugar, foram curados. Os que estavam endemoniados foram libertos, porque somente falou. E eu creio claramente que o Espírito, como o homem de Deus aqui disse, na sexta também disse, não é por causa da nossa idade, mas é por causa do Espírito que está sobre nós. É por causa desse Espírito que está sobre nós. Ele me dá essa ousadia. Alguém que estava sofrendo aqui durante anos por uma enfermidade, Jesus está arrancando essa enfermidade agora em nome de Jesus Cristo. Eu digo que você virá com o teu testemunho que Jesus realmente arrancou esse problema. Essa doença que não está aí, visitou a tua vida, é hóspede desse teu corpo aí, está te deixando agora em nome de Jesus Cristo. Você está livre em nome de Jesus. Aleluia. Jesus foi ungido por Deus, enviado por Deus para a nossa cura. Para a nossa cura. E outra coisa, não ficou restrito só a Jesus. Porque alguns dizem, não, você está fazendo Jesus. Jesus lá no passado fez isso. Eu tenho uma boa notícia para você. Jesus não está aqui fisicamente. Só que ele ainda quer continuar a operar na terra. Porque os demônios ainda continuam possuindo pessoas. Doenças continuam atormentando pessoas. Ele quer trabalhar. O que ele fez? No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11 a 12, diz que Jesus Cristo, quando ele foi assunto aos céus, ele enviou dom para homens, dons ministeriais. Ele levantou homens para que continuassem a realizar a sua vontade na terra. Isso é engraçado quando alguém diz que cura já não pode acontecer, libertação já não pode acontecer. Por quê? Isso só era para Jesus e os apóstolos. Não sei onde eles tiram isso. Jesus, ele trouxe o evangelho. Jesus veio para manifestar na terra o reino de Deus. Ele enviou os seus apóstolos, sim. Eles também fluíram em curas e libertações. Pessoas foram curadas no ministério de Malta Pedro. Foram curados. Só que a manifestação, em outras palavras, quando o reino de Deus está em algum lugar, isso se manifesta. E não dizer que não pode haver cura nem libertação, é dizer que o reino já não está aqui. Que o evangelho também já não existe. Aleluia, porque o evangelho está aqui para o quê? Revelar o reino de Deus na terra.
Só que onde há reino de Deus, quando o reino chega, as manifestações também. E não se a cura foi somente para Jesus e Pedro naquele tempo, para o primeiro século. Logo, a salvação também ficou lá atrás. Já não pode ser salvo sós. Só que não. No livro de Mateus 24:14, Jesus disse: e este evangelho do reino será pregado em todas as nações e verá o fim. Em outras palavras, o evangelho estará aqui até o último dia determinado por Deus. Logo, se o evangelho está aqui, o reino de Deus está aqui. Se o reino também está aqui até nos nossos dias, manifestações também estão aqui. Você entendeu alguma coisa? Yes. Aleluia. Deus. Na terra. Jesus disse que o reino já está em vocês. Isso não ficou somente no tempo de Jesus. Jesus encheu pessoas para continuar a fazer o mesmo trabalho que ele fez. Curar pessoas, libertar pessoas. Aleluia. Você também pode ser curado hoje em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Você pode receber a tua cura agora. Lucas 4:38 a 41. Eu vou ler. Fala sobre Jesus entrar na casa de Pedro e achar lá a sogra de Pedro acamada. Estava enfermo. Estava doente. Não sei quanto tempo ela ficou daquele jeito. Mas quando Jesus chegou lá, alguém falou para Jesus que tem alguém doente aqui. Alguém falou para Jesus sobre a sogra de Pedro. E em seguida, Jesus tocou nela e a febre a deixou. Jesus trouxe a cura. Você pode sair daqui hoje com a tua cura, porque Jesus foi ungido para isso. Aleluia. Deus também ungiu e enviou Jesus ao mundo para nos purificar dos nossos pecados e nos dar a vida eterna. Esse é um pacote completo. Cura, libertação e a salvação das nossas almas. Aleluia. A outra coisa que Jesus que te trouxe é a purificação dos nossos pecados e a vida eterna. Aleluia. Através de Cristo, nós podemos ter os nossos pecados purificados e as nossas almas salvas. Isso quer dizer que o homem não pode se limitar apenas que eu somente quero libertação com Cristo. Eu sei, demônio sai de mim. Daí lhe dar as costas. Eu somente quero aquela minha cura. Daí lhe dar as costas. Você não está fazendo nada. Deus quer que você receba ele por completo. Cura, libertação e salvação da tua alma. Estás aqui? Você consegue me entender? É por isso que é triste. Jesus estando aqui, mas mesmo assim alguns morrendo e ir para o inferno. Assim também como naqueles dias, alguns estavam apertando Jesus, mas não, sem fé não recebiam nada. Mas uma mulher trocou Jesus com fé, recebeu. Tem alguém nesse momento crendo na minha mensagem sendo salvo? Tem alguém nesse momento crendo e o seu nome sendo escrito no livro da vida? Sendo que tem alguns ouvindo e zombando. Pessoas que estão vivendo na mesma geração, mas morreram e cada um em outro lugar. Não por concepção das pessoas, mas porque cada um decide por si. A tua decisão muda a tua vida. É igual aquela parábola de rico e o Lázaro. O livro de ainda Lucas capítulo 16, do verso 19 em diante. Onde ambos viveram na mesma geração. Tiveram vida diferente e quando morreram foram para lugares diferentes. Porque o outro recebeu a mensagem da salvação. Então Jesus veio para nos purificar dos nossos pecados e nos dar a vida eterna. A salvação das nossas almas. Aleluia. No livro de Lucas, capítulo 7, de 37 a 40, fala sobre uma mulher. A Bíblia diz que existia uma mulher pecadora. Jesus entrou numa casa de um homem de nome Simão para comer. E naquela sala existia uma mulher que era pecadora. A Bíblia diz que ela era pecadora. Mas quando ouviu que Jesus estava naquela casa, ela foi ao encontro, foi ser entregada a Jesus. Mesmo eu sendo pecador, eu quero mudar de vida. Pessoas pecadoras não é para a gente apontar o dedo. É para interceder, para que venham correndo aos pés do Mestre. Em vez de ostentar a super santidade, seja um intercessor pelos pecadores. Não seja um super santo, seja um intercessor. Interceda pelos pecadores. Essa mulher viu falar de Jesus. E quando veio, ela não pediu a libertação, demônio assim. Ela queria que seus pecados fossem perdoados. Ela queria mudar de vida. Então tem alguém aqui hoje que eu quero mudar de vida.
o que eu faço são coisas erradas. Eu quero mudar de vida. Eu tenho uma boa notícia para você. Você pode mudar de vida. Eu estou toda hora nos vícios. Eu sou dominado pelos vícios. Eu quero deixar isso. Eu quero mudar de vida. Você pode mudar. Lembre-se que o que é impossível para os homens é possível para Deus. Em Cristo Jesus. E depois que essa mulher chegou aí, Jesus, ela começou, ela se humilhou diante de Jesus. Ela reconheceu que aquele era um Senhor. Que Jesus poderia fazer alguma coisa sobre a sua situação. Quando a sua situação, Jesus poderia fazer alguma coisa. E a Bíblia diz, Jesus olhou para aquela mulher e disse, perdoados são os teus pecados. Vamos ler somente essa parte do livro de Lucas 7:48. Lucas 7:48 a 50. E disse a ela, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Aleluia. A mulher creu em Jesus. Jesus poderia fazer algo a seu respeito. E Jesus realmente fez. Eu estou aqui para dizer que se tem alguém que é viciado em alguma coisa, Jesus pode te tirar desses vícios aí. Jesus pode purificar a tua alma. Eu creio claramente que essa mulher tinha uma vida imoral. Ela era uma mulher que se entregava a muitos homens. Mas quando foi a Jesus, Jesus não a julgou, a ajudou. Não a julgou, a ajudou. E ele disse que Jesus só conseguiu a ajudar porque ela creu. Ele disse que vai-te em paz, a tua fé que te salvou. Está vendo aquele momento que Jesus falava isso? Estava rodeado de outros pecadores. Jesus fazia isso várias vezes. Estava rodeado de outros pecadores que continuaram na sua situação desse jeito. Eu estou bem aqui. Eu estou bem nessa posição. Mas essa mulher chegou, ela só queria o perdão dos seus pecados. E ela obteve isso. Então Jesus não é somente um profeta. Jesus é o que garante a nossa eternidade. Jesus garante a eternidade, a nossa salvação eterna. É Jesus Cristo. É por isso que ele disse no livro de João 14:6: ninguém vem ao Pai senão por mim. Querido, a vida, nós vamos passar. Nós precisamos da nossa salvação. Nós precisamos da salvação das nossas almas. Mas a solução está aqui. Eu quero mudar de vida. Você pode mudar de vida. Não com as tuas próprias forças. Com Jesus e a tua fé nele. Você já precisa crer que Deus, finalmente Deus enviou a minha solução. Alguém que pode me tirar dos pecados. Alguém que pode me tirar dessa vida imoral. Alguém que pode me libertar dos vícios. Alguém que pode me libertar das drogas. Alguém pode me libertar. Esse alguém é Jesus Cristo. Sabe, tem pessoas, creia claramente. Eu falo de vício, eu vivi nessa vida. Dificilmente alguém sai dos vícios. Você pode falar que eu já deixei, você não deixa. Você está usando a tua própria força. Aí precisa Jesus. Então, vendo onde chegava e disse aqui, dessa vez eu não vou voltar a beber, eu não vou voltar a me drogar. É o último dia. Mas depois de uma semana de continuação. Até que você louvava aqui a Deus pela vida do homem que me ensinou sobre Deus. Porque se não fosse por ele, essas coisas ainda estariam aqui. Se não tivesse me apresentado Deus, me apresentado Jesus, se não tivesse falado que Deus tem um propósito com a tua vida, eu não estaria aqui. Estou aqui hoje, completamente livre. Desde o dia que eu ouvi sobre Jesus, comecei a seguir Jesus, os vícios se retiraram. Eu não voltei a beber nem um dia. Eu não voltei a me drogar nem mais um dia. Até então estou vivendo o meu propósito. Por quê? Por causa de Jesus. Celebra, Senhor Jesus, celebra. Eu quero dizer a você, quero te encorajar. Eu vejo jovens se estragando. Eu já recebi isso, eu não consigo, eu estou mal. Eu venho hoje para te falar. Deus já enviou um libertador para você. Deus já enviou alguém para te salvar deste mundo de pecado. Esse alguém é Jesus.
trabalhe em cooperação entre a tua fé e Ele, você vai sair desta situação. Você vai sair desta situação. Aleluia. Jesus veio para nos curar, isso é para nos purificar dos nossos pecados e nos dar a vida eterna. No livro de João 3, 14 a 17, Jesus disse: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim pode que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida. Por que eu tenho que ir no inferno sendo que Jesus Cristo veio? Por que a minha alma deve se perder sendo que Jesus Cristo veio? Por quê? Vê que mesmo no deserto, somente eram curados aqueles que olhavam para a serpente. Para ser curado, você tinha que ir até naquela serpente, olhar para aquela serpente e a pessoa era curada. Agora, imagine que alguém estivesse lá e dissesse: eu não quero olhar para a serpente. O que aconteceria? A pessoa ia morrer, mesmo tendo a solução aí. A pessoa ia morrer mesmo tendo a solução naquele lugar. Você não precisa passar por isso. Você precisa olhar para Jesus e ter a tua salvação. Aleluia. Jesus também foi ungido para a nossa salvação.